A Vila dos Ferreiros em Demon Slayer guarda diversos segredos, e um desses segredos é uma arma ancestral, algo que poderia tornar qualquer pessoa em alguém muito mais forte. E o nome dessa arma é Yorite Zero Shiki, um boneco feito como base no caçador mais forte da história de Demon Corp, o homem que assustou Muzan, um boneco feito baseado em Yorite Tsugikuni. Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre esse boneco. Afinal, para que ele era útil? Qual era sua força? Qual era sua velocidade? Ele poderia enfrentar um Oni? Ou somente caçadores de Onis? Vai ser algo bem interessante esse vídeo aqui de hoje então. E agora, sem mais enrolação, vamos adiantar e vamos direto para o assunto. Quando chegam a Vila dos Ferreiros, Tanjiro, junto a Nezuko, se encontram com Mitsuri Kuroji, a Hashira do Amor. E Mitsuri troca ali uma ideia com o Tanjiro, dá em cima dele mais ou menos ali, é interessante. Mas em uma dessas conversas, ela fala algo bem interessante pra ele. Então vamos lá. Mitsuri primeiro se encanta por Tanjiro estar tão determinado em derrotar o Muzan. E com isso ela pergunta pra ele, você fica mais tempo aqui na vila? Depois da confirmação do Tanjiro falando que ele vai ficar assim na vila, a Mitsuri fala o seguinte, abre aspas. Ouvi dizer que tem uma arma secreta nessa vila que te torna mais forte. Procura por ela. Fecha aspas. Ao ouvir essas palavras, os dois se despedem e Tanjiro vai à loucura. E logo na manhã seguinte, ele já resolve ir atrás dessa arma secreta da Vila dos Ferreiros. Então Tanjiro vai até as montanhas da vila, e lá nas montanhas, ele se encontra com Muichiro Tokito, e acaba participando de uma, entre aspas, discussão entre Muichiro e um pequeno ferreiro. E no meio da bagunça toda, o Tanjiro acaba sendo nocauteado pelo Hashira da Névoa, ficando ali, entre aspas, adormecido. Depois descobrimos que Muichiro queria chaves para usar um tal de boneco mecânico, e o ferreiro não queria dar essas chaves para ele, o que foi que deu toda aquela confusão. Depois que Tanjiro acorda, o pequeno ferreiro vai meio que recepcionar ele e explicar toda a situação. Então ele fala desse boneco mecânico e começa a explicar ele para o Tanjiro. E ele explica da seguinte forma, abre aspas. Era um boneco mecânico. Meus ancestrais o construíram e tem 108 movimentos diferentes. O poder dele supera o dos humanos, então é usado como um boneco de treinamento. Fecha aspas. E essa aqui é a primeira afirmação sobre esse boneco que é de fato interessante. Ele é um boneco que supera as expectativas humanas, ou seja, é um boneco com poder que sobressai a humanidade, um boneco sobre-humano. Ou seja, ele já é colocado em um nível de caçador de Onis, alguém que usa respiração concentrada, que são pessoas que têm aspectos sobre-humanos. Então esse boneco é realmente forte, de acordo com essa afirmação do ferreiro. O ferreiro também faz uma pequena observação de que com o tempo, o boneco estava meio que se deteriorando, então ele não tinha mais aquela capacidade que ele tinha antigamente, e precisava de manutenções, mas ele não conseguia fazê-las. Então temos a luta de Muichiro com esse boneco, e Kotetsu explica que o nome do boneco é Yorite Zero Shiki. E quando vemos ele lutando com Muichiro de fato, ele tá realmente se nivelando ao Hashira da Névoa, conseguindo desempenhar uma luta com alguém de nível Hashira, com alguém de nível Pilar. Algo realmente surpreendente para um boneco em si, trocando golpes realmente fortes e sendo bem ofensivo com Muichiro. E Tanjiro ali na hora observa que o boneco tem os brincos iguais aos seus. Os brincos de Hanafuda. Esse lembra dos sonhos que teve com Yorite, o caçador que até então ele não sabia de fato o nome. O boneco tinha 6 braços, e de acordo com o pai de Kotetsu, ele foi inspirado em um caçador da vida real, alguém que realmente existiu. Abre aspas. Esse boneco foi feito a partir de um espadachim real. Tiveram que dar a ele 6 braços, ou não conseguiria reproduzir os movimentos daquele espadachim. Fecha aspas. E depois é dito que ele é um boneco da era Sengoku. Então aí a gente começa a se perguntar, afinal, como esse boneco aí, por tanto tempo, não quebrou ainda? O negócio é uma antiguidade, era pra estar caindo aos pedaços. Mas não, ele até que tá caindo aos pedaços, mas tá bem inteirinho até aí funcionando, como eu disse, lutando com Hashira. Então Kotetsu começa a explicar novamente como foi feito aquele boneco. Então ele diz o seguinte, abre aspas, sua construção é tão magnífica que não esperamos alcançar esse nível nem mesmo agora, então se quebrar, não podemos mais o consertar. Fecha aspas. E nesse momento específico, o Muichiro acerta um golpe no boneco, quebrando grande parte da armadura que protegia o seu abdômen. E ali era praticamente um fim para aquela parte do boneco. Não tinha manutenção, não tinha como Kotetsu ir lá e arrumar essa parte, ele não sabia como fazer isso. E ainda o Muichiro sai ali segurando um braço do boneco depois de derrotar ele. Então ele quebrou ainda um braço dele e levou a espada. O boneco ficou bem danificado por causa do Muichiro. Depois que eles remontam ali o boneco, o Kotetsu exige que o Tanjiro treinasse com o boneco, porque ele queria que o Tanjiro superasse o Muichiro, porque ele viu no Tanjiro uma pessoa boa, coisa que ele não via ali no Muichiro. Ele passou a ser, entre aspas, o treinador do Tanjiro, corrigindo falhas que o Tanjiro tinha ali na própria esgrima, coisa que ele até mesmo conclui como essencial para um caçador de Onis.
se perguntando como Tanjiro ainda estava vivo como caçador, deduzindo que ele passou por vários perrengues. O boneco era alto, tendo cerca de 1,90 de altura, carregando consigo 6 espadas. Mas agora, depois do Muichiro, eram apenas 5. Mas o estiloso mesmo que eu percebi era que esse boneco aí utilizava uma Havaianona de mãe. Dá um liga no tamanho da bitela. Cara, isso aqui se sua mãe joga em você já era, fi. Olha o tamanho do pé do boneco. Tanjiro então começa seu treino com Yorite Zero Shiki, onde inicialmente é impossível para o Tanjiro treinar com aquele boneco. Ele simplesmente é golpeado a todo momento sempre que entra na área de ataque daquele boneco. Pra ele era impossível, era como se ele fosse morrer. Isso aqui não é ironia não, em alguns momentos ele fala que realmente acha que vai perder a vida ali lutando com aquele boneco. Então Kotetsu inicia uma explicação sobre o funcionamento real do boneco, usando a caixa de madeira mágica como base. Então ele nos explica, abre aspas, você precisa mover tudo na ordem certa, ou não vai abrir. Mesma coisa, você pode mudar os movimentos do boneco dependendo de quantas vezes gira os dedos dele. Nós ferreiros estabelecemos a fraqueza dos espadachins. Então os fazemos lutar com esse boneco depois de combinar os movimentos dele a essa fraqueza. Se não fizermos isso, então não há motivo para ter uma sessão de treinamento. Fecha aspas. Agora olhando por esse lado, Tokito perdeu tempo lutando com Yorite Zero Shiki, já que o boneco não estava programado para as fraquezas do Muichiro. E pensando assim também, foi por isso que o Muichiro conseguiu derrotar com extrema facilidade aquele boneco. Se o boneco estivesse bem configurado, com certeza o Muichiro teria mais dificuldades em derrotar aquele boneco. Provavelmente ele até perderia algumas vezes, porque o boneco estaria atacando as fraquezas dele. Mas o jeito que ele treinou ficou fácil, ele pegou um boneco que estava configurado para outro espadachim e simplesmente o usou sem mais nem menos. Então se o Kotetsu gostasse do Muichiro e o auxiliasse, o treino seria muito mais eficaz. E como eu disse, o boneco realmente poderia lutar com o Muichiro e até mesmo acabar derrotando ele. Depois que configurou o boneco, Kotetsu trocou as espadas dele por bastões de madeira, para o boneco não matar o Tanjiro sem querer. E assim se passaram 5 dias de treinamentos intensos com aquele boneco, até que no 5º dia, o boneco passou a usar espadas de verdade. Ou seja, um acerto dele poderia ser fatal para o Tanjiro, ele não podia mais ser atingido. Tanjiro precisou aprender a ler os mínimos movimentos do boneco e prever onde seriam os golpes para que ele não fosse de encontro direto com o Rengoku, acertando assim pela primeira vez em sua vida de treinamento o Yorite Zero Shiki, um feito até então não tão grande, mas bem legal. Um golpe leve, mas suficiente para Kotetsu reconhecer o golpe de Tanjiro, vendo que finalmente ele estava evoluindo em seu treinamento. Na série seguinte, Tanjiro conseguiu se nivelar muito mais ao boneco, e no golpe final, ele hesita por 1 milésimo de segundo, mas o golpe sob os gritos de Kotetsu acaba quebrando o boneco, e como consequência, evitando também a sua própria morte, já que o boneco já havia preparado um contra-ataque caso Tanjiro não finalizasse. A participação do boneco acaba aqui pela obra, com ele derrotado por Tanjiro. Yorite Zero Shiki é um boneco realmente interessante para treinamento. Talvez hoje em dia, ele poderia ser utilizado como arma de guerra. Imagina esse boneco aí com uma inteligência artificial, uma IA lá dentro da cabeça dele, identificando o adversário, vendo os padrões do adversário e identificando os erros. Imagina, só imaginem um pouquinho esse boneco com inteligência artificial. Seria bizarro. Mas aí abre uma questão. Será que Yorite Zero Shiki teria força para cortar um Oni? Sem estar configurado para o caçador, esse boneco aqui já enfrentava Hashiras não marcados. Ou seja, ele já era muito rápido e muito forte. Tão forte e tão rápido quanto uma lua inferior. Talvez em um confronto direto, bem de frente um com o outro, esse boneco aqui fosse capaz de, entre aspas, pressionar uma lua inferior. Mas será que ele a derrotaria? Eis a questão. A única coisa que seria difícil para esse boneco em um duelo com Onis seria de fato finalizar a batalha. Ou seja, no pescoço do Oni. Então, é difícil dizer se ele conseguiria isso ou não, porque esse aqui é um movimento mais complicado, porque exige força bizarramente grande, e por mais que ele atinja altas velocidades, não dá pra garantir que ele teria essa força. Afinal, como vemos, caçadores cortam pedras. Será que esse boneco aí seria capaz realmente de cortar uma pedra? Mas em relação a enfrentar humanos? Bom, aí, meu amigo, esse caçador aqui é uma arma divina. Em questões de enfrentar humanos, ele é realmente muito perigoso, como vimos no treino com Tanjiro e até mesmo com Muichiro. E bom, se você chegou até aqui, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo aqui do canal. Então eu espero você aqui, não esquece de se inscrever, é sério, senão você perde os vídeos tudo. No mais, obrigado por chegar até aqui, te vejo no próximo vídeo, um beijo, um abraço e falou!